irmãos. Espero que tenhamos um domingo muito abençoado, dia do Senhor. Como é bom podermos cultuar ao nosso Deus. E para mim e para a Soraya, nós o fazemos hoje com uma alegria toda especial de conhecer vocês, de estarmos aqui nesses dias. Tem sido um privilégio, algo muito, muito gostoso para nós. Bom conhecê-los, conversar com alguns de vocês, conviver aí nesses poucos dias. Para nós, esse assunto de família, ele é muito importante. Nós realmente valorizamos demais, valorizamos muito a nossa família. E pelo fato de que ao longo da nossa vida juntos, nós fomos aprendendo muitas coisas, nós valorizamos isso ainda mais, porque vimos a palavra de Deus sendo cumprida, mostrando o seu efeito terapêutico, seu efeito curador nas nossas vidas e estabelecendo certos padrões que, se por um lado podem parecer um pouco elevados, que bom que eles são elevados, porque nos obriga também a sempre olharmos mais alto e buscarmos um grau de excelência cada vez maior. Eu tenho uma foto já mostrei a família aí na quinta-feira à noite. Se puder adiantar aí os slides, por favor. Essa está bastante claro aí. Essa é nosso clã, né? Começamos como 2 em 1977 e hoje somos 21. 20 na foto, porque uma netinha, ela já está com o Senhor. Mas Deus nos tem agraciado com 5 filhas, 4 genros e 10 netos, e isso tem sido para nós um legado, um motivo de grande alegria. Eu quero hoje continuar falando sobre a família. Por favor, pode adiantar aí agora os slides. 1989, entre os grandes acontecimentos daquele ano, chamou a atenção: a queda do Muro de Berlim. Um muro que tinha vários quilômetros de muro físico e muitos outros quilômetros de um muro invisível, porém muito real. Eu estive na Alemanha alguns anos antes da queda do muro, e estando lá com alguns irmãos numa pequena igreja no interior da Alemanha, era nítido você perceber o quanto a presença daquele muro era atemorizadora. As pessoas tinham receio, muitos deles haviam passado pela experiência da guerra, muitos deles haviam se convertido ao Senhor Jesus Cristo por causa e no contexto da guerra que tinha acontecido 20 e tantos anos antes lá na Alemanha. Eles temiam, e quando eu perguntava, mas qual é a razão desse ambiente sombrio, eles falavam: não, é porque a fronteira e o muro está a poucos quilômetros aqui, nós não sabemos o que pode acontecer. O muro de Berlim, ele era um muro simbólico num certo sentido, mas ele dividia o mundo inteiro em duas ideologias excludentes, né? E quando o muro caiu, iniciou-se uma nova era na relação entre as nações e entre as pessoas, e especialmente para o povo da Alemanha. A queda daquele muro, a derrubada daquele muro, ela foi mais do que um ato de desmoronamento físico. Ela proporcionou agora reencontros que antes eram proibidos. Famílias voltaram a se reunir, pessoas que por muitos anos estiveram afastadas, separadas, não se viam, elas agora se reencontraram. Em muitas famílias existem muros que separam as pessoas, muros que foram construídos, são muros simbólicos, eles são invisíveis, mas eles são extremamente reais, eles estão ali presentes. E estes muros precisam ser derrubados, eles precisam ser extintos, eles precisam ser removidos. Por isso, em vez de construirmos muros nos nossos relacionamentos familiares, e de resto nos nossos relacionamentos em geral, nós devemos construir pontes. E para fazer essa mudança de muros para pontes, nós precisamos talvez
mudar hábitos que estejam profundamente arraigados na nossa vida. Costumes, métodos, que nós, talvez até inconscientemente, estamos apegados a eles. Nós precisamos fazer uma faxina nos nossos relacionamentos. Uma limpeza, como aquela faxina que as donas de casa promovem nas suas casas de tempos em tempos, em que vão descobrindo poeira em lugares que antes não tinham percebido, e às vezes vão mudando os móveis de lugar, e vão achando formas mais práticas pelas quais usar a sua casa. Faxina. E mais do que isso, nós temos que promover um upgrade, né? um acréscimo na experiência espiritual do nosso lar. Quando a gente pensa em muros, em barreiras que nós permitimos que se desenvolvam nas nossas casas e nos nossos lares, nós podemos considerar que estes muros, eles são erguidos lentamente, é tijolinho a tijolinho, tá? Cada vez que um tijolinho é colocado ali, aquele muro vai crescendo em tamanho e em poder. Pequenas desavenças que não são corretamente resolvidas, e principalmente por não serem resolvidas ou serem mal resolvidas, elas vão se acumulando, e a uma pequena desavença não resolvida acrescenta-se uma outra desavença mal resolvida, muitas vezes proveniente da primeira, e mais uma, e assim tijolinhos vão sendo colocados e empilhados ali. Pequenas deslealdades que por vezes nós cometemos uns com os outros, promessas que fazemos e não cumprimos, promessas que o marido faz à esposa: não, eu vou mudar, eu garanto para você que eu vou mudar, mas a mudança nunca acontece. Ou que a esposa faz para o marido: não, eu vou mudar, mas a mudança nunca acontece. Promessas que os pais fazem para os seus filhos: eu prometo para você, quando chegar em casa você vai ver só. Chega em casa e nada acontece. Uma promessa não cumprida. E estas deslealdades, elas vão se tornando fatores de bloqueio. A mesmice, aquela rotina desgastante. E quando você pensa na sua vida nesse último ano, ou nesses últimos 5 anos, ou nesses últimos 10 anos, talvez valha a pena perguntar: o que mudou? O que a gente tem feito diferente que não fazia antes? A rotina, a mera constância numa rotina, ela gasta, ela desgasta. As donas de casa sabem bem o que é isso, tá? De ter que fazer sempre de novo, sempre as mesmas coisas, e sempre do mesmo jeito, e nunca há uma mudança nisso. Um outro tijolinho que pode ser acrescentado aí, é a falta de apreciação de um para com o outro, a falta de apreciação, a ausência de elogios, de palavras, gestos, atos de apreciação de um para com o outro. E aqui é entre os cônjuges, marido para a esposa, esposa para o marido, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Esta falta de carinho, ela tende a criar um muro de gelo, né, entre as pessoas. Também a insensibilidade, o fato de não percebermos, não sermos sensíveis a notar as necessidades que as pessoas têm dentro do nosso lar. Todos nós temos necessidades. Tem dias em que você, como homem, como marido, você precisa realmente de um descanso, de um pit stop de descanso. A esposa também precisa, os filhos têm suas necessidades, e aqui eu penso não em necessidades físicas necessariamente, mas muitas vezes necessidades psicológicas, necessidades emocionais, afetivas, necessidades que só a família poderia suprir de forma legítima, mas os outros membros da família não percebem essa necessidade, portanto não atendem a essa necessidade. São pequenos tijolinhos que nós vamos colocando, e aos poucos um muro começa a se levantar aqui entre nós. O muro vai subindo,
vai subindo. E de repente, quando a família se dá conta, parece que é tarde demais. Parece. Porque nunca é tarde demais para derrubarmos muros. Nunca é tarde demais para começarmos o processo de demolir os muros que nós permitimos que fossem construídos. A Bíblia nos ensina como derrubar muros e como construir pontes. E eu quero ler um texto que talvez seja muito conhecido de todos nós, mas eu quero aplicá-lo, esse texto e os princípios desse texto, especificamente a nós como família, relacionamento familiar. Eu convido para você abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. A carta aos Colossenses, ela é escrita para uma igreja, para uma comunidade. Agora, as comunidades da fé nos tempos apostólicos, elas eram invariavelmente pequenos agrupamentos. Era como uma família. Não havia ainda aquela ideia de construções como esta, que podiam abrigar muitas pessoas e que, portanto, formavam agrupamentos maiores. Não, eram pequenas igrejas. Mas os princípios que Paulo estabelece aqui, o que ele propõe aqui que sejam observados, eu quero que você atente para a sua família, para a sua participação na família, para a sua presença dentro da sua família, no processo de derrubar muros e de construir pontes. Colossenses capítulo 3, versículos 12 até o versículo 21, nós lemos o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, e cantem com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E então no versículo 18 em diante, Paulo traz isso para o contexto da família. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. O processo de Deus, o método de Deus pelo qual uma família não permite que muros sejam erguidos nos seus relacionamentos. Isso tem a ver com podermos ou com cumprirmos adequadamente os nossos papéis dentro do lar. Como Paulo diz aqui, a posição, a atitude da mulher, do marido, dos pais e dos filhos. Mas antes disso vem os conselhos que Paulo dá para que o nosso trato familiar vá nessa direção de impedirmos que paredes, que muros sejam erguidos entre nós. A primeira destas atitudes, ou a primeira destes conselhos, é termos uma atitude de querermos construir e não destruir. Uma atitude positiva, versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O primeiro passo para nós derrubarmos muros ou impedirmos que eles sejam erguidos é uma atitude favorável, uma atitude positiva. Não vivermos emburrados, não vivermos de forma pessimista, os outros que têm que mudar, os outros que têm que fazer alguma coisa, mas
eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance. Eu vou dar tudo de mim para derrubar os muros que já foram erguidos, ou para evitar que outros tijolos sejam colocados aí nesse muro. E Paulo coloca os componentes aqui de uma atitude que seja favorável. Ele fala a respeito de revestir-se. Veja, é exatamente o que você fez hoje de manhã antes de vir para o culto. Você tirou uma roupa, talvez a roupa de dormir, ou a roupa que você deu a sua caminhada hoje de manhã, você vestiu uma outra roupa. Revestir-se é colocar uma roupa nova por cima. Tem a ver com atitude, e talvez no seu caso, e muitas vezes no meu caso, muda de atitude, muda de postura. Revista-se com outra qualidade de roupa, melhore a sua roupagem. E qual roupa é esta? Primeiro, é profunda compaixão. Uma família, ela é formada por pecadores. Um casamento, ele é entre dois pecadores, redimidos pela graça de Deus, mas pecadores. Portanto, a compaixão, ela envolve essa atitude de misericórdia, essa atitude de compreensão de que o outro, ou os outros dentro de casa, eles também estão lutando com o pecado que habita neles, pela velha natureza que eles talvez ainda tenham. A compaixão é esta complacência benigna para com as falhas, os defeitos, os problemas que os outros dentro de casa também têm. Paulo fala a respeito de bondade, de estarmos revestidos de bondade, um espírito que seja amigável, um espírito que seja conciliador. A bondade, ela é o oposto de maldade e de malícia. Quantas vezes os relacionamentos conjugais, por exemplo, eles são prejudicados por conta desta este espírito maldoso que sempre vê o lado ruim, o lado mal, uma intenção malvada. Parece que o outro está jogando contra, quando na verdade não é assim. A bondade, o olhar bondoso, ele vai na direção contrária. Ele olha com complacência, ele olha com a capacidade de buscar o melhor nas atitudes, nas ações e na outra pessoa. Paulo fala de humildade. Humildade significa nos colocarmos debaixo do outro, significa considerarmos o outro mais importante do que eu mesmo. E neste mundo de privatização, em que nós queremos os nossos direitos, a humildade ela propõe o contrário, considera os direitos do outro. A humildade tende a enxergar o outro como o objeto. Eu quero buscar o bem do outro, não o meu próprio bem, mas aquilo que é melhor para o outro, ou para os outros. Paulo fala de mansidão. Eu creio que você sabe bem qual é a diferença de um cão bravo e de um cão manso, certo? Mansidão é isso. O cão bravo é aquele cão que vai defender o seu território. Ele vai atacar quem ameaçar o seu território. Ele agride, ele avança, ele assusta. A mansidão é o contrário disso. Mansidão significa abrir mão dos seus direitos, direitos que podem ser legítimos, mas você abdica dos seus direitos em favor do benefício dos demais. Quantas vezes a presença de um cão bravo na família, de alguém bravo na família, perturba o ambiente. Está tudo bem até o momento que aquela pessoa chega em casa. Nós tínhamos, quando mudamos para Porto Alegre, morávamos num apartamento, num pequeno prédio de apartamentos, e ali havia uma outra família que morava no apartamento ao lado do nosso, e havia assim janela, diante de janela,
e ali morava uma moça, o nome dela era Carla. A Soraya e as minhas filhas diziam: se tem mais alguém em casa além da Carla, pode saber que vai ter gritaria. E era bingo, né? Era gritaria, era crise, cada vez que essa família se reunia, porque tinha uma pessoa ali no meio, que causava esse clima de hostilidade. A mansidão, ela vai na contramão disso. Paulo fala também de paciência, paciência, a longanimidade, a capacidade de não reagir com violência, de não reagir com rancor, mas paciência, esperar e crer. Se você esteve aqui na quinta-feira à noite, talvez tenha escutado quando a Soraya comentou a respeito de um conselho que ela ouviu que uma avó deu para sua neta. O que faz para um casamento durar tanto, vó? É só não ouvir, é só não ouvir certas coisas, né? Paciência. Agora, faz um exercício, vamos parar aqui, a gente podia parar aqui agora. Pergunte a si mesmo: qual dessas qualidades, dessas virtudes espirituais, que podem não ser valorizadas aí fora, mas que são valorizadas aqui, na palavra de Deus, qual dessas virtudes, ou quais delas estão faltando na sua vida? Quais delas precisam ser melhor buriladas, melhor trabalhadas, precisam ser incentivadas? Para você, não pense nos outros, pense em você. Porque o primeiro critério de Paulo para esta convivência como povo escolhido de Deus, santo e amado, é uma atitude de querer construir, não de derrubar muros e construir pontes. Essa é a primeira. A segunda qualidade, ou a segunda postura aqui, está no versículo 13, um espírito perdoador. É interessante, Paulo diz assim: suportem-se uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. 2 vezes ele fala de perdoar, e uma vez ele fala de suportar. Suportar tem 2 sentidos aqui, tá? De um lado pode ser oferecer suporte, oferecer ombro forte, mas parece que a intenção de Paulo e a ideia aqui, e o uso do verbo que ele escolheu, não é tanto de dar suporte, como é de aguentar, sabe? Suportar no sentido de aguentar. Aguentem-se, sabe por quê? Porque vocês não são perfeitos, porque você não é perfeito, a pessoa com quem você está casado não é perfeita, seus filhos não são perfeitos, seus pais não são perfeitos. Você tem que muitas vezes aguentar, com espírito de perdão. Perdoem-se mutuamente, ele diz aqui. Perdoem as queixas. Gente, você tem 2 opções na sua vida, no seu relacionamento dentro de casa. Uma delas é você começar a listar as queixas que vocês têm. Eu estava fazendo lista. No dia 5 de abril de 1980 e, sei lá, fez isso. Depois, no dia 6 de abril, e você vai fazendo a lista. Na verdade não é uma lista, é uma ficha corrida, né? Em que você acumula todas as queixas que você tem. A outra coisa é você usar lápis e borracha. Você escreve a queixa, mas aí você perdoa, passa a borracha por cima, apaga. Queixas não tratadas pelo perdão, elas vão se tornando fonte de amargura, de rancor, de raiva. A falta do perdão, eu vou dizer para vocês que é a argamassa que vai unindo aqueles tijolos na construção do muro. Gera rancor, gera armadura. Agora, quando se tem um espírito perdoador, as ofensas elas cicatrizam, e elas cicatrizam rápido. Além disso, o perdão coloca brasas vivas na cabeça do outro, porque você o perdoa,
pelas suas falhas constantes. Eu não estou pensando que um erro, um pecado, uma atitude pecaminosa nunca deva ser confrontada. Ela precisa ser confrontada, mas ela precisa ser confrontada com o espírito de perdão. Porque senão é uma troca de acusações, não vai resolver em nada. Espírito perdoador no confronto com as atitudes erradas do seu cônjuge, dos seus filhos ou então dos seus pais. Paulo fala aqui em suportar o outro, aceitá-lo como ele é. E o padrão que Paulo coloca aqui é isso que deve nos assustar e é isso que deve nos constranger. Ele diz assim: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Queridos, quando nós reconhecemos o tamanho e o valor do perdão de Deus na nossa vida, Deus não tem uma ficha corrida a nosso respeito. Deus não tem uma lista em que Ele fica lembrando aqui cada erro, cada pecado, cada besteira que a gente faz. Pelo contrário, a Bíblia diz que todo escrito de dívida que era contra nós foi encravado na cruz. Foi encravado na cruz e ali foi resolvido. Deus nos perdoa de forma ampla, total, irrestrita. E nós muitas vezes queremos fazer o papel de um falso Deus na vida dos outros dentro da nossa casa. Perdão, espírito perdoador. Certa vez, o apóstolo Pedro perguntou para Jesus: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? É 7 vezes? E Jesus disse: não, aumenta a conta aí um pouquinho. Quem sabe é um pouco mais que isso, é 70 vezes 7. E aí Pedro disse: Senhor, aumenta-nos a fé. Sim, porque o perdão, nessa intensidade, é um ato de fé. Agora, ou você é cristão, real, discípulo de Jesus, genuíno, ou você é uma fachada. Perdão, como Deus perdoou você, você deve perdoar os outros, dentro de casa. Dentro de casa. O terceiro ingrediente aqui, para que nós derrubemos muros e construamos pontes, é uma disposição que seja madura, uma disposição que mostre maturidade. Versículos 14 e 15: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração, porque vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam gratos. A maturidade espiritual, e aqui você pode avaliar a sua própria maturidade espiritual, se você de fato é uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, maduro, se evidencia por 3 qualidades. A primeira delas é o amor. Agora, talvez vocês já saibam isso, mas no Novo Testamento, a palavra amor em português, ela é a tradução de outras palavras diferentes no idioma original. Por exemplo, uma das palavras que em português é amor, na língua do Antigo Testamento, na língua em que o Antigo Testamento foi escrito, é eros. Eros, que vem erotismo. Eros tem a ver com o amor no seu sentido de paixão, de amor sexual. O eros, que é legítimo dentro do casamento, mas que é pernicioso fora do ambiente de casamento. Mas não é desse amor que Paulo está falando aqui. Existe uma outra palavra que traduzida em português é amor, que é filéu, de onde vem filantropia. Filéu é melhor traduzido como sendo aquele amor de amigos, o carinho entre amigos, amizade, que é sempre recíproca, né? Você é amigo de quem é seu amigo, e você gosta de quem gosta de você, mas não é desse amor que Paulo está falando aqui. Paulo está falando aqui de um tipo de amor, que é o amor de Deus. Amor. Alô?
Agora deu. Paulo está falando aqui de um outro tipo de amor que é próprio de Deus. Agapao. Ágape. Porque Deus amou o mundo, ágape, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nisto conhecemos o amor, ágape, em que Cristo morreu por todos, logo nós devemos morrer pelos outros. O amor ágapao, ao contrário do eros, do filéu, o amor ágapao, ele se caracteriza pela dedicação, pela entrega. Enquanto filéu é um amor de reciprocidade, o ágape ele é unilateral. Por isso que sempre que esse amor ágape aparece relacionando-se a Deus, ele tem um outro verbo de ação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E quando a Bíblia diz que o marido deve amar as suas esposas, adivinha qual é o verbo que ela usa? É eros? Não. É filéu? Não. É ágape. O marido deve amar a sua esposa e se entregar por ela. E aqui no relacionamento comunitário, no relacionamento familiar, Paulo está dizendo, acima de tudo, revistam-se do amor, e o amor é a capacidade de amar, de entregar, de dar, de sacrificar-se pelos outros, é sinal de maturidade espiritual. O cristão imaturo, ele vai exigir os seus direitos. O cristão imaturo, ele vai amar se for amado. Mas o amor como sinal de maturidade é essa capacidade de doar-se, sem esperar nada em troca. Um amor que é incondicional, que é unilateral. Também a maturidade, ela é constatada pela busca constante pela paz. Tá? Que a paz de Cristo seja o juízo, ou seja, quando você tem que julgar uma causa, julgar uma situação, a busca da paz deve prevalecer. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, que guarda coração e mente, é uma paz que não pode ser explicada, mas ela deve ser buscada, porque ela é real. Outra evidência de maturidade é a gratidão. Sejam agradecidos. Gratidão. A capacidade de agradecer a Deus pelos outros membros da família, agradecer a Deus pelo seu cônjuge, sua esposa, seu marido, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem trazido para a sua vida através dessas pessoas. E muitas vezes essas pessoas vão trazer crises para você, mas são crises que Deus visa que te aproximem mais dEle, não que crie afastamento entre vocês. Em Provérbios capítulo 11, versículo 29, a Bíblia diz assim, que aquele que transtorna ou que traz problemas para a sua casa, para a sua família, herda o vento. Agora você sabe o que é herdar vento? É não ganhar nada com isso. De fato, o que a Bíblia está insistindo é que quando nós causamos problemas para a nossa família, por uma atitude errada, por uma postura errada, por uma agressividade, ou então por uma omissão da nossa presença, do nosso papel, o que nós ganhamos com isso é nada. E ao contrário do que alguém prenunciou algum tempo atrás, vento não dá para estocar, não. E mesmo que dê para estocar, você não ganha nada com um estoque de vento. Tá? Então, veja, a atitude de querer construir, um espírito perdoador, uma disposição madura. Versículos 16 e 17 dão o fechamento disso, quando fala a respeito da palavra de Deus. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações, e tudo o que fizerem, em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Foco na palavra de Deus. Quando a palavra habita em nós, realmente, mente e coração, quando a palavra de Deus, ela faz aquele percurso de 20 a 30 centímetros da mente para o coração,
ela produz transformação. E quando não existe transformação na nossa vida, nos nossos relacionamentos, é porque está faltando a palavra. Está faltando a palavra. Quando panelas estão voando, quando gritarias estão acontecendo, quando explosões de raiva estão acontecendo, quando acusações, ofensas, pressões emocionais, morais estão acontecendo, isso não é a palavra de Deus. Longe de vós toda a gritaria, toda a ira, toda a cólera, né? Paulo escreve em Efésios capítulo 4, a ideia aqui é de a palavra de Deus sendo o eixo, né? O eixo que dirige, que controla, que limita o funcionamento dentro de casa. A palavra de Deus, quando ela está presente dentro da família, ela produz dois resultados muito legais, muito importantes aqui. É que nós vamos nos ensinar e nos aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria que vem da palavra de Deus. As nossas conversas, elas vão girar em torno da palavra. Mesmo os nossos conflitos, as nossas divergências, elas serão tratadas e resolvidas a partir da palavra. Nós vamos falar entre nós com hinos, com salmos, com cânticos espirituais, com gratidão a Deus. Olha, é esse ambiente que deve ser o ambiente do lar. Mas também a palavra, ela vai nos capacitar a fazer as coisas, todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Seja cozinhar e lavar roupa para a dona de casa, seja ir para o seu trabalho, ganhar o pão de cada dia, ganhar o seu sustento para o marido, seja os filhos obedecendo aos seus pais, seja os pais instruindo, acompanhando, cuidando dos seus filhos. E quando erros acontecerem nisso aí, o espírito de gratidão, ele vai trazer a família de volta à conciliação, ao consenso, à unidade. O muro de Berlim, ele foi derrubado e criou-se uma nova era nos relacionamentos aí entre as nações, mas com duração limitada. E hoje nós vemos que esses relacionamentos, existe ainda um muro, né? Existe ainda um muro. As soluções humanas, as soluções mundanas, elas nunca são definitivas, elas nunca serão permanentes, elas sempre vão depender de muitos outros fatores. A Bíblia diz também, ou melhor, existe um ditado que diz assim: quando um não quer, dois não brigam. Mas eu acrescento o outro lado da moeda: quando um não quer, dois não se acertam. A palavra de Deus, ela nos estimula aqui a um acerto, a uma concordância, a uma edificação. Eu quero convidá-los a considerar esse texto, as suas vidas à luz desse texto, a vida do seu lar, da sua família, do seu casamento à luz desse texto. E como desafios eu os proponho: comprometam-se aí com atitude de mudança, com um espírito perdoador, com uma disposição madura, baseada no amor de Cristo. Comprometam-se com isso. Identifiquem eventualmente muros ou paredes de separação que têm sido desenvolvidas entre vocês. Considerem que vocês também têm as suas falhas. Peçam perdão pelas coisas em que vocês contribuíram para levantar aquela parede. Perdoem. Tome a iniciativa de estender a mão da reconciliação, de chamar para a reconciliação. Tome a iniciativa, não fique esperando que outros façam, faça você. Uma palavra aqui aos casais, aos casados. Você lembra dos votos que você pronunciou quando casou? Você lembra que você disse sim? Renova esses votos, repita-os, se você ainda lembra. A renovação de votos não precisa ser numa cerimônia especial, só nas bodas de prata ou nas bodas de ouro, pode ser a cada momento.
pode ser com gestos bem práticos de demonstrar: continuo comprometido com você, aquilo que eu prometi, eu quero cumprir. Renovem a sua lealdade um para com o outro. E um segundo desafio: voltem o seu foco para a palavra de Deus, devocional em família, lendo a Bíblia juntos, lendo livros devocionais juntos. Casal deve fazer isso, a família reunida deve aproveitar esses momentos. Também a vida em igreja é tão importante. Se nós não derrubarmos os muros, nós não conseguiremos construir pontes. Mas a palavra de Deus, ela diz que não apenas não se deve construir muros, mas que nós sempre devemos estar em relacionamento franco e aberto, com a ponte livre, na comunicação, no diálogo, na vida uns com os outros. A palavra de Deus, ela é provada, ela não erra, e ela não nos induz ao erro. Por isso, confie não no que eu falei aqui, mas confie naquilo que a palavra de Deus tem falado. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela palavra escrita que o Senhor deixou para nós. Podemos ter aqui e ali dificuldades de entendê-la, de interpretá-la, mas em outras passagens ela é tão clara, ela é tão objetiva, que dispensa exercícios imaginativos de interpretação. E o que nós lemos aqui de manhã é exatamente isso, uma palavra que é clara e que é direta à nossa mente, direta ao nosso coração. Eu peço que o Senhor nos ajude, a mim, a todos os meus irmãos aqui, a sermos sensíveis à Tua palavra, mediada pelo Espírito Santo em nós, para que não apenas a saibamos, mas acima de tudo, para que sejamos praticantes dessa palavra. Nós rogamos isso, necessitados que somos do Teu auxílio, e pelo bem da Tua glória, Senhor, porque queremos que as nossas famílias, elas vivam, existam para a Tua glória. Nós rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.